Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia da Quarentec. Nós somos do grupo Pai Leite Sul de Minas e durante esse tempo difícil iremos repassar alguns conhecimentos sobre mulheres que marcaram o ciclo da tecnologia, além de ensinamentos e dicas de programação. Hoje falaremos sobre Grace Hopper. Grace Hopper nasceu em Nova York em 1906 e era a mais velha de 3 irmãos. Sendo uma criança inteligente e curiosa, estimulada pelos pais a estudar com as mesmas oportunidades de seus irmãos homens, aos 7 anos desvendou o funcionamento de um despertador. A partir daí, seu interesse pelas ciências exatas só cresceu, até que a futura analista de sistemas se graduou em matemática e física em 1928, concluindo seu mestrado na Universidade de Yale em 1930. Alguns anos depois, com o PhD em matemática conquistado, Hopper teve sua dissertação Novos Critérios de Redutibilidade publicada e então começou a ensinar matemática em instituições especializadas. Hopper foi uma analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950, e enquanto atuava por lá, desenvolveu a linguagem de programação Flowmatic, que foi a primeira delas a ser adaptada para o idioma inglês. Essa linguagem, apesar de já extinta, serviu como base para a criação do COBOL, usado até os dias de hoje em processamentos de bancos de dados comerciais. Por conta de sua relevância, Hopper foi convidada para integrar o subcomitê que desenvolveu as especificações da linguagem COBOL em uma reunião que aconteceu em 1959 no Pentágono. Além da analista da Marinha, fizeram parte do comitê outras 6 pessoas. E, por isso, mesmo que ela não tenha participado efetivamente da criação dessa linguagem de programação, Grace Hopper ficou conhecida como a vovó do COBOL, por ter desenvolvido a base para sua criação. Além desse título, ela também conquistou outros como a incrível Grace Hopper, Rainha da Computação, Rainha da Codificação e Grande Dama do Software. Na década de 1940, Hopper foi uma das mulheres voluntárias para o Waves, uma divisão da Reserva Naval dos Estados Unidos que era constituída exclusivamente por mulheres. Nesse projeto, ela foi designada para trabalhar como tenente júnior em um projeto computacional, em que pôde analisar e escrever artigos sobre o computador Mark I, também conhecido como calculadora automática controlada por sequência. Nessa época, Hopper pediu para ser transferida para a Marinha Regular, mas seu pedido foi recusado e ela continuou servindo na reserva da Marinha, permanecendo no Laboratório de Computação de Harvard até 1949. Após sair do laboratório de Harvard, Hopper tornou-se funcionária do Ecker Motley Computer como matemática sênior, sendo integrante da equipe de desenvolvimento do UNIVAC I. Esse foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Custando mais de $1 milhão, foram fabricadas e vendidas 46 unidades do UNIVAC I para empresas de grande porte, e algumas delas permaneceram em funcionamento por muitos anos. No Brasil, o UNIVAC foi um dos primeiros computadores a chegarem por aqui, sendo adquirido pelo IBGE em 1961 por quase $3 milhões para processar dados do censo. Depois do sucesso do UNIVAC I, Grace Hopper desenvolveu seu próprio compilador, um programa de computador que cria outros programas a partir de um código-fonte, escrito em uma linguagem compilada. Na prática, ele traduz um programa de uma linguagem textual para uma linguagem de máquina. E em 1952, a analista de sistemas tinha seu próprio compilador rodando em uma época em que a crença geral era de que computadores eram capazes apenas de fazer aritmética. Em 1954, Grace Hopper foi nomeada a primeira diretora de programação automática da companhia onde trabalhava. Seu departamento foi responsável por divulgar algumas das primeiras linguagens de programação baseadas em compiladores. Em 1973, Hopper foi nomeada capitã da Marinha Norte-Americana e aposentou-se em 1986 como contra-almirante. Grace Hopper também é apontada como autora do termo bug, que usamos até os dias de hoje para designar uma falha em códigos-fonte. A invenção do termo teria surgido quando Grace tentava encontrar onde estava um problema em seu computador. Quando descobriu, ela teria visto um inseto morto dentro da máquina e acabou chamando o problema de bug, que em português significa inseto. Entre os inúmeros prêmios que recebeu, estão mais de 40 doutorados honoris causa, a Medalha de Serviço Distinto da Defesa e a Medalha Nacional de Tecnologia. Ela ainda foi homenageada
ao ver um destroyer da Marinha sendo batizado com seu nome. Além disso, também recebeu a primeira edição do Prêmio Homem do Ano da Ciência da Computação, conferido pela Associação de Gerenciamento de Processamento de Dados, tornando-se a primeira mulher e primeiro cidadão americano a ser nomeada Distinguished Fellow pela Sociedade Britânica de Computação. Grace Hopper faleceu em janeiro de 1992, aos 85 anos de idade. Por ser uma mulher cuja relevância em seu setor é inegável, desde 1994 é realizado em sua honra o Congresso Grace Hopper, Celebração das Mulheres na Computação, que anualmente celebra os feitos das mulheres no mundo da computação. E assim, encerramos mais um dia da Quarentec. Esperamos que tenham gostado e até mais!